E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, deu uma sumida do canal, né? Acabei ficando aí 1 mês e meio mais ou menos sem postar vídeo, mas vou tentar postar com maior frequência. O último mês agora de agosto foi meu aniversário, teve coisa de casamento para fazer também, né? Eu vou casar daqui a uns meses. E teve uma coisa que me atrapalhou muito da última vez que eu fiz o vídeo, que foi a questão do armazenamento. Eu faço tudo com o celular, né? E aí meu celular está com armazenamento muito reduzido, tem pouco espaço, então eu tive que desinstalar um monte de coisa até dar o espaço suficiente para fazer o vídeo. E aí eu fiquei meio assim, poxa, toda vez que eu for fazer o vídeo eu vou ter que ficar fazendo isso, mas futuramente eu vou trocar o celular e vai dar tudo certo, vou conseguir postar com mais frequência. Mas também não quero que soe como uma desculpa isso, né? Eu poderia me organizar melhor para fazer os vídeos, mas estou aqui para tentar fazer o meu melhor a partir de agora. Bom, gente, dito isso, gostaria de dizer que esse vídeo ele é como se fosse uma preparação e uma introdução para os vídeos que vêm na sequência. Os vídeos que eu vou lançar na sequência, eles vão falar sobre cada um dos meus rituais barra compulsões, né? Eu tenho TOC, tá? Fui diagnosticado com autismo e a minha comorbidade principal é o TOC. E eu gostaria de falar cada um deles porque cada um tem suas particularidades. Só que eu percebi que eu gostaria de falar algumas coisas que, se eu fosse falar nesses outros vídeos que vão vir, esses vídeos iam sair um pouco maiores, né? E eu quero tentar dar uma enxugada nos vídeos. A maioria das pessoas, creio eu, que já ouviu falar, sabe o que é TOC ou conhece alguém que tem TOC, mas eu acho que não custa nada frisar, tá? Transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno porque traz algum tipo de problema para o dia a dia da pessoa que tem o TOC. Obsessivo, porque a pessoa que tem o TOC tem um pensamento obsessivo, tem um pensamento que é recorrente, né? E atrapalha ela, incomoda ela. E como que ela faz para aliviar isso? Ela tem uma compulsão, que é um ritual, alguma coisa que ela tem que fazer, né? É uma coisa prática, para tentar aliviar isso. Tanto que é um distúrbio de ansiedade. A maioria das pessoas tem um ritual. Eu gosto de organizar minhas coisas e tudo mais. Isso não caracteriza o TOC. O TOC se caracteriza por esse conjunto de coisas. Trazer um problema, pensamento obsessivo e uma prática que precisa ser feita para que esse pensamento cesse durante um tempo. Quando que o alerta tem que ser ligado? Né? Quando que existe uma chance de ser TOC? Quando esses pensamentos obsessivos, que, volto a dizer, todo mundo em algum momento experimenta, né, algum tipo de obsessão, como isso é muito recorrente, tá? Quando isso é muito frequente e quando começa a afetar a sua vida, a sua rotina, tá? É aí que você precisa prestar atenção para ver se isso pode ser TOC ou não. Mas esse vídeo aqui, quando eu pensei sobre ele, eu pensei especificamente sobre algumas coisas que eu queria falar, né? Que diz respeito ao meu dia a dia, tá? Então, assim, a partir de agora eu vou começar algumas ponderações sobre os meus rituais em si, tá? O meu toque. Bom, a primeira ponderação que eu gostaria de destacar é a seguinte. Quando eu pratico meus rituais, quando eu pratico as minhas compulsões, são para aliviar a minha ansiedade, né? O toque é um distúrbio de ansiedade. Então, eu faço isso para me confortar, certo? São vários, eu tenho vários. Por que eu falo isso? Eu não vou fazer de uma forma que é para me exibir ou, sei lá, para me mostrar para as pessoas. Não é isso o intuito. O intuito é que eu faça isso para eu me sentir melhor no meu dia a dia. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que acreditam que, pô, a pessoa tem toque, então provavelmente ela tem gestos e coisas que são muito perceptíveis. Não, cada pessoa é uma pessoa. No meu caso, eu gosto de fazer coisas que, na medida do possível, no dia a dia das pessoas que estão ao redor, elas nem vão perceber. A não ser que elas prestem atenção ou que me conheçam um pouco melhor, tá? Mas não é o intuito. O intuito é me deixar bem. Tem pessoas que até pela personalidade dela, né, uma pessoa mais expansiva, mais expressiva, não fazem questão de esconder os próprios toques ou rituais, né? Eu vou falar toque e ritual assim, tá, gente? Mas vocês estão entendendo, né? Elas não fazem questão de esconder isso. Eu me considero uma pessoa mais introspectiva e até por isso também reflete um pouco como os meus rituais são feitos, tá? Eles não são, na sua maioria,
rituais muito expressivos, muito visíveis, perceptíveis à primeira vista, né? E também é uma forma de eu evitar de explicar essas coisas para algumas pessoas. Dependendo da situação, do contexto, da pessoa, eu olho e falo assim, vou ter que explicar. Mas dependendo do meu dia, de como eu tô e tudo, eu sei que explicar para ela vai gerar um monte de perguntas, também vai gerar um monte de reações que nem sempre eu estou preparado. Então, por isso mesmo, acaba sendo um conjunto muito bom eu fazer de forma que isso seja para mim, não para os outros. Segundo ponto importante é o seguinte: nem sempre eu vou conseguir realizar os meus rituais sozinho. A maioria das situações, a maioria dos rituais não depende de outra pessoa, tá? Eu consigo me virar muito bem sozinho. Mas, dependendo da situação, por exemplo, a pessoa tocou no meu ombro com a mão. Eu vou solicitar para ela que ela toque do outro ombro também com a outra mão, para eu ficar equilibrado. Porque se ela não tocar, a minha cabeça vai ficar com isso. O toque dela vai ficar na minha cabeça durante muito tempo, a sensação do toque. E aquilo vai atrapalhar a minha vida, né? Então eu peço para ela tocar do outro lado e está tudo resolvido. E assim, dependendo da situação, dependendo do contexto da pessoa, eu prefiro ficar remoendo isso, ficando mal ou, sabe, atrapalhando, sendo invadido por esses pensamentos, do que ir lá solicitar. Por quê? Às vezes eu acho que a pessoa vai me julgar mal por ir lá e perguntar e falar com ela, explicar a situação para ela tocar do outro lado. Então, às vezes eu deixo quieto, mesmo que isso me faça muito mal. Na regra geral, eu tento falar com a pessoa que eu sinto confiança. Se você que está vendo o vídeo, algum dia eu já te pedi encarecidamente, pô, toque desse lado aqui, que nem você tocou do outro e tal. Se eu expliquei para você a situação, eu quero que você saiba que esse momento que eu fiz isso, eu senti muita confiança de falar isso para você. Tem pessoas que eu conheço há muito tempo e eu ainda assim não sinto confiança de falar para ela isso ou pedir coisas do tipo, tá? Então não é porque eu conheço ela há muito tempo que eu automaticamente eu vou me sentir bem para fazer esse tipo de solicitação para ela. Eu fico muito feliz e aliviado quando isso dá certo. Pô, ela não sabe, mas eu vou lá, conto para ela, peço para ela, né, fazer um lado igual do outro. Quando ela colabora de uma forma muito assim respeitosa, cara, isso é muito bom. Mas do outro lado, quando a pessoa me dá uma reação negativa, primeiro que bate um arrependimento de ter confiado na pessoa momentaneamente. Segundo que eu não vou mais pedir para ela qualquer coisa do tipo, tá? E eu vou ficar chateado, obviamente, porque querendo ou não, é uma barreira que você está tentando romper ali, certo? Pô, a pessoa vai entender, a pessoa vai fazer, né, e vai ser solícita. E aí, se você percebe essa reação da pessoa, você fica, automaticamente, você fica mal, né? Ou já vi a pessoa dando risada de uma forma que não foi legal, ou falando que isso é bobagem, falando que, pô, que pra que isso, né? Deixa disso, é só deixar de fazer. Então, galera, se você já fez isso ou se você pratica isso com frequência, por favor, pare, né? Não só por mim, com outras pessoas também que têm outros toques, porque isso é chato. Existe uma dificuldade ali psicológica até você falar sobre isso também. E, pô, não custa nada colaborar, eu acho que a maioria dos casos, né? A gente não vai pedir uma coisa super impossível, é um negócio super rápido também que depois que é feito, vida segue, conversa continua normal e é isso, né? A maioria das pessoas que me ajudam, que colaboram quando essas coisas acontecem, ela faz, nem fala nada, já sabe como eu funciono, continua a conversa e é isso aí. E a terceira e última ponderação que eu gostaria de fazer, ela é muito importante para os outros vídeos que vão vir, porque é uma ponderação que vai explicar como funciona os argumentos para que os meus rituais tenham que ser feitos. Então assim, se por acaso eu não quiser fazer alguma coisa, se eu não quiser praticar alguns rituais, geralmente algum desses três argumentos me pegam e me forçam, vamos colocar dessa forma, me forçam a praticar o ritual, tá? Vocês vão entender um pouco melhor quando eu explicar. Bom, o primeiro é um clássico, né, dentro do toque, vamos dizer assim. Se você não realizar tal ato, vai acontecer uma tragédia, uma coisa muito ruim, ou com fulano, ou com você mesmo, tá? Às vezes, você tenta não fazer. Você racionalmente sabe que não tem lógica aquilo, tá? Mas você se convence muito fortemente que não fazendo aquilo, tal coisa pode acontecer, tá? E assim, gente, para quem não tem, é uma coisa que parece bobagem, mas é muito forte, tá? Eu já tentei inúmeras vezes, mas sempre, 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 sempre
quando a gente é convencido de que uma coisa muito ruim pode acontecer, primeiro que a gente já comete uma culpa, mesmo se o negócio não aconteça no momento, né? Daqui a uns anos, se aparecer alguma coisa muito ruim, se acontecer uma tragédia, você vai lembrar daquilo que você não fez, tá? Se você consegue romper essa barreira de não fazer, aquilo vai ficar anotado no seu inconsciente e vai fazer a ligação quando alguma tragédia acabar explodindo, sei lá, entendeu? Geralmente é de caráter pessoal, tá? Alguma morte na família, alguma doença, alguma coisa que deu muito errado ou descarrilhou. Isso é muito ruim, porque fazendo essa ligação, na próxima vez que tiver esse argumento na sua cabeça, a sua cabeça vai falar, pô, lembra daquela vez que você não fez e aconteceu tal coisa? Pô, você quer repetir isso? E aí você vai ficando cada vez mais refém desse argumento. O segundo é de caráter mais sensorial, tá? Vou dar o exemplo de novo do toque no ombro. Estou conversando com você e eu sem querer toquei, esbarrei no meu braço, tá? Eu tenho que com outra mão tocar no outro braço no mesmo lugar, geralmente com a mesma intensidade, enfim. Se eu não fizer isso, eu posso até continuar conversando com você, mas a minha cabeça agora está dividida entre a conversa e o toque que eu não ajustei do outro lado. E geralmente a minha atenção está mais no toque do que na conversa, tá? Então às vezes eu estou conversando com você, eu estou aqui no automático, mas eu estou pensando aqui no toque. Então aquilo vai ficar impregnado, o meu braço vai ficar mais pesado, a sensação vai ficar na minha mente, né, na minha pele, enquanto eu não fizer do outro lado. Fiz do outro lado, zerou, conversa normal. Eu sou forçado a fazer porque eu me sinto muito desequilibrado, me sinto sujo, me sinto impregnado, me sinto errado, torto, tudo assim ao mesmo tempo. E outra coisa, o pode acontecer no 2. Por exemplo, se eu não fizer do toque do outro lado, né, além de ficar com isso tudo na cabeça, com a sensação de desequilíbrio e tudo mais, desajustado, né, descompensado, descompassado também, eu uso essa palavra. Além disso tudo, se eu não fizer, aí volta no 1, né? Alguma coisa muito errada pode acontecer. Pode ser que um argumento eu não seja convencido, então o outro ele me convence, tá? Às vezes pode ser pelos dois, né? E quando é os dois, geralmente é mais forte, eu acabo fazendo, né? E o terceiro, não menos importante, tá? Ele é de ordem musical. Vou colocar dessa forma. Por quê? Ele precisa ser feito enquanto a sensação de ritmo permeia meu cérebro. Ele é mais difícil de explicar, tá? Então, vou dar um exemplo seguinte. Eu tenho um toque específico que eu fico fazendo com as mãos aqui. Eu não vou explicar agora, tá? Porque ele é um pouco mais complexo. Então, eu fico fazendo as coisas com a mão, tá? E geralmente fica fechadinho assim. E ele não termina enquanto a sensação de ritmo que eu estou imprimindo na mão terminar. Então, eu preciso esgotar essa sensação de ritmo. E nessa prática, às vezes acontece de eu fazer pequenas pausas e continuo. Então ele tem que ter uma sensação de música completa, uma sensação harmônica completa. Ele é mais difícil de explicar. É uma coisa que eu só fui perceber depois de muito tempo que eu faço, porque você às vezes pratica, faz a coisa para se sentir confortável, mas quando você vai tentar racionalizar, entender aquilo, você mesmo acha absurdo. Tá? Eu acho absurdo algumas coisas que eu faço, mas gente, é basicamente isso, tá? Gostaria muito de agradecer se você está vendo esse vídeo aqui, porque é muito importante, se você pretende ver os outros, é importante que você tenha essas observações em mente quando for ver cada um dos próximos vídeos. São detalhes muito importantes para contextualizar por que acontecem algumas coisas, por que eu não paro de fazer, né? Principalmente sobre essa última ponderação, né? A terceira ponderação, sobre os porquês que eu faço essas coisas, os argumentos mentais que a minha cabeça cria, e não é uma coisa particular minha, tá? Isso é uma coisa recorrente com quem tem toque, né? São coisas que acontecem que forçam a pessoa que tem toque a praticar esses rituais. E, gente, antes de encerrar o vídeo, já encerrando o vídeo, na verdade, só gostaria de mostrar rapidamente para vocês esse caderninho aqui, ó. A minha noiva me deu esse caderno de presente, né, junto com uma caneta, para eu desenhar, praticar o desenho, principalmente porque eu gosto muito desse tipo de folha aqui, ó. Gosto muito para desenhar e para escrever. Só que, ao invés de desenhar especificamente, eu usei esse caderno para sistematizar os meus toques, meus rituais. Tem uma hora que eu percebi que tem muitos detalhes, tem muitos rituais que no nosso dia a dia, se a gente não for parar para pensar, a gente não percebe que são muitos detalhes, né? Então eu comecei a prestar atenção, vi que era muito detalhe, falei, pô, acho que eu vou anotar isso
E eu tinha acabado de ganhar o caderno dela. Falei, pô, vou fazer esse negócio naquele caderno que vai ficar bem legal. E aí eu comecei a escrever os toques, né, sobre eles, detalhar mesmo, né, como que faz, o que que eu sinto, certo? Eu acho que eu vou me basear nele para falar sobre os toques específicos, certo? E enfim, gente, eu quero muito falar para vocês cada um deles. Mas por hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curte aí. Vou tentar fazer mais vídeo com mais frequência. Quando eu falo vou tentar, porque a gente não sabe o futuro, né, gente? Mas a minha intenção agora é essa. E tentar me organizar melhor também para que os vídeos saiam com uma frequência decente pro canal. Mas é isso aí, gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal, mostra para as pessoas, pro familiar, pros amigos, tá bom? E até a próxima.